Deus, venho até vocês com um convite especial. A saga de Jezabel e Acabe é mais do que um filme. É uma lição valiosa sobre a importância de seguir o caminho de Deus. Nesta história, veremos Acabe e Jezabel, cujas escolhas de desobediência levaram a graves consequências, mas também testemunharemos a misericórdia e justiça de Deus, que sempre chama seu povo de volta para ele. Este filme não é apenas entretenimento. É uma chance para entendermos que quando nos desviamos de Deus, o resultado nunca é bom. Que essa saga nos inspire a buscar Deus em todas as coisas. Venham, assistam e aprendam. Que a história de Jezabel e Acabe ilumine nosso caminho para um futuro mais fiel a Deus. Amém. Era uma vez um rei chamado Acabe, que governava o reino de Israel. Acabe não era como os reis anteriores. Ele se casou com uma princesa fenícia chamada Jezabel, e sob sua influência, ele começou a adorar Baal, um deus pagão. Isso não era apenas contra as tradições de Israel, mas também contra os mandamentos de Deus. Jezabel não parou por aí. Determinada a exterminar a adoração a Deus em Israel, ela ordenou a morte dos profetas do Senhor. Esses eram tempos sombrios para Israel, a maldade reinava e o povo vivia no medo. Mas havia um homem, Elias, um profeta de Deus, que não se curvou a Baal. Ele desafiou Acabe e profetizou que não haveria chuva nem orvalho em Israel até que ele, Elias, dissesse o contrário. E assim aconteceu. O céu se fechou, a terra secou, a comida escasseou. Era a mão de Deus trazendo julgamento sobre Israel por se desviar dele. Elias então desafiou os profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo. Quem pudesse invocar seu Deus para acender um fogo seria considerado o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal tentaram, gritaram, dançaram e até se cortaram, mas nada aconteceu. Baal permaneceu em silêncio. Mas quando Elias orou, o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício, provando que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Quando Jezabel ouviu o que aconteceu, ficou furiosa e jurou matar Elias. Mas Elias, fortalecido pelo Senhor, continuou sua missão. A maldade de Jezabel e Acabe foi ainda mais evidente na maneira como lidaram com Nabote, um homem inocente que possuía uma vinha que Acabe desejava. Quando Nabote recusou-se a vender a vinha, Jezabel tramou e conseguiu que ele fosse injustamente acusado e apedrejado até a morte. Eles então tomaram a vinha. Mas Deus viu a injustiça e enviou Elias para entregar sua mensagem. Deus julgou Acabe e Jezabel por sua maldade, e profetizou suas mortes trágicas. No fim, Acabe foi morto em batalha, conforme profetizado, e Jezabel encontrou um fim ainda mais terrível, jogada de uma janela e sendo devorada por cães. Assim, a justiça de Deus prevaleceu. Apesar da escuridão que reinou durante o reinado de Acabe e Jezabel, a história deles serve como um lembrete da fidelidade de Deus a seu povo e de sua justiça contra os que praticam o mal. E acima de tudo, mostra a coragem de um homem chamado Elias, que permaneceu fiel a Deus mesmo nos tempos mais sombrios. Depois do reinado desastroso de Acabe e Jezabel, o trono de Israel ficou vazio. Acabe, morto em batalha conforme a profecia de Elias, deixou um reino mergulhado na adoração a Baal, e Jezabel, aquela que manipulou o rei e levou Israel a se desviar de Deus, encontrou seu fim terrível nas ruas de Jezreel. Com a queda de Jezabel, a profecia de Elias cumpriu-se. Assim, mesmo com sua morte, a influência de Elias permaneceu na nação de Israel. Elias, um homem de coragem e fé inabalável, tinha sido um farol de esperança em tempos de desespero. Sua voz de verdade em meio à falsidade reverberava nas memórias do povo. Mas o reino ainda estava em ruínas. A adoração a Baal ainda estava profundamente enraizada no coração das pessoas. Ainda assim, a morte de Acabe e Jezabel enviou ondas de choque por todo o reino. Havia um sentimento palpável de mudança no ar. O povo de Israel,
que havia testemunhado o fogo de Deus no Monte Carmelo e a justiça de Deus em Nabote, começou a questionar sua lealdade a Baal. Foi nesse período de incerteza que Deus levantou outros profetas. Homens corajosos que, como Elias, desafiaram o status quo e instaram o povo a se voltar para Deus. Mas a estrada para a reforma foi longa e cheia de obstáculos. A história de Acabe, Jezabel e Elias serve como um lembrete poderoso das consequências da desobediência a Deus e da adoração a falsos deuses. É um testemunho do poder de Deus, que, mesmo quando seu povo se afasta dele, permanece fiel e justo. Deus usou um homem, Elias, para enfrentar um rei e uma rainha, e para trazer Israel de volta a ele. A história mostra a nós que mesmo em meio à mais profunda escuridão, a luz de Deus pode brilhar através daqueles que são fiéis a Ele. E embora o mal possa prevalecer por algum tempo, a justiça de Deus sempre terá a última palavra. Deus é sempre fiel, e sua luz sempre vencerá a escuridão. Após a morte de Acabe e Jezabel, e a mensagem profética de Elias, o reino de Israel ficou em um estado de incerteza. O poder vazio deixado pela dupla nefasta abriu espaço para um novo rei. E assim, Jorão, filho de Acabe e Jezabel, assumiu o trono. Mas a sombra de seus pais ainda pairava sobre o reino. A idolatria continuava e o povo ainda vivia sob a influência da adoração a Baal. Apesar disso, os tempos estavam mudando. A memória do fogo caindo do céu no Monte Carmelo ainda estava viva na memória das pessoas, assim como a voz de Elias proclamando a verdade de Deus. Durante este tempo, Deus chamou Eliseu, o sucessor de Elias, para continuar a missão de trazer Israel de volta para ele. Eliseu, assim como Elias, era um homem de grande fé. Ele realizou muitos milagres e desafiou a idolatria de Jorão. Jorão governou Israel por 12 anos, mas sua vida e reinado foram marcados pela injustiça e idolatria de seus pais. Ele morreu da mesma maneira que viveu, afastado de Deus. Após a morte de Jorão, seu irmão Acasias assumiu o trono. Mas o reinado de Acasias foi curto. Depois de sofrer uma queda, Acasias buscou a orientação de Baal-zebub, o deus de Ecrom. Mas Elias, obedecendo a Deus, enviou uma mensagem a Acasias, dizendo que ele morreria de sua lesão por não ter buscado a Deus. Acasias morreu, conforme a palavra de Elias, e com sua morte veio o fim da linhagem de Acabe. A influência nefasta de Acabe e Jezabel havia, finalmente, chegado ao fim. E assim, mesmo em meio à escuridão, a luz de Deus brilhou através dos profetas Elias e Eliseu. A mensagem de Deus era clara: Ele é o único Deus verdadeiro e não tolerará a adoração a falsos deuses. E embora a estrada para a reforma tenha sido longa e difícil, a justiça de Deus prevaleceu. A história de Acabe, Jezabel, Elias e Eliseu é uma história de fé, coragem e a soberania de Deus. Eles nos lembram que, mesmo em tempos de adversidade, Deus está no controle e sua vontade prevalecerá. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, envolva seus corações e suas mentes. Que vocês sejam fortalecidos em fé e coragem para enfrentar qualquer adversidade que venha em seu caminho. E que, assim como Elias e Eliseu, vocês possam ser luzes brilhantes neste mundo, refletindo o amor e a justiça de Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde, hoje e sempre. Amém.